Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Moura Talks. Hoje a gente vai ter um episódio bem especial falando dessa nossa jornada de ESG. A gente está vindo agora da COP30. Estamos com um relatório de ESG recém-lançado, certificação B, também conquistada recentemente. Isso tudo dentro de uma jornada que está muito conectada com o nosso jeito de ser, com a nossa estratégia também, entendendo que o ESG é um direcionador transversal da nossa organização. Eu estou aqui com um time fera para conversar com a gente sobre essa jornada, como isso se conecta com nossos negócios também. Vou começar aqui com a Elizabeth Caú, gerente de comunicação institucional, que faz esse papel que eu estou fazendo hoje. Hoje ela está aqui como convidada para falar como isso, né, como o tema de ESG se conecta com comunicação. Estou com a Eunice Castro, também gerente de responsabilidade social, que liderou e conduziu esse processo agora de certificação B, um processo longo, difícil, mas que nos enche de orgulho. Estou também aqui com o Flávio Bruno, nosso diretor de compras, metais e sustentabilidade também, que lidera essas iniciativas ambientais da nossa organização, né, para a gente conversar um pouco sobre tudo isso como se conecta com o orgulho que a gente sente de ser Moura, né? E aí, eu queria começar com o Flávio, para a gente bater um papo aqui sobre negócios, estratégia e como essa responsabilidade que a gente tem com o ambiental também está dentro da nossa estratégia de negócios, realmente. Então, Flávio, ano passado, a gente viu no relatório ESG, né, está público também, que a gente atingiu 11 milhões de baterias fabricadas, né? E, nesse meio tempo, a gente inaugurou a nossa unidade 14, a unidade de reciclagem em metais. E é o maior investimento da história da nossa organização, né? Queria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo de implantação, um processo longo também, né, dessa unidade, e como isso está linkado com essa responsabilidade que a gente tem e essa causa, né, de ser energia de impacto positivo para um mundo melhor. Bom, pessoal, bom dia. Para mim é um prazer estar aqui. Já falei 1000 vezes, me sinto muito à vontade quando estou aqui com vocês. Acho uma pauta muito legal de se falar, uma pauta leve, uma pauta que me dá um prazer, que compõe essa minha trajetória de empresa. Acho uma coisa tão relevante. E quando a gente faz isso com leveza, sendo genuíno, é porque isso está realmente na essência da empresa, está no DNA da empresa. Logo quando eu vim aqui para a diretoria, eu lembro que a gente tinha uma linha do tempo onde a gente ficava botando as bolinhas de tudo que tem sido conquistado na jornada ESG da empresa. Talvez já no passado a gente não falava de ESG, até porque é um termo novo, mas muita coisa que já vem sendo construída ao longo do tempo. E não tem como a gente falar isso sem falar da Dona Conceição, sem falar do Instituto Conceição Moura, e também sem falar de N iniciativas que os nossos conselhos, nossos executivos têm trazido aqui para a empresa. Então, eu acho que nós somos agraciados e está tendo a chance de colocar nossas bolinhas também. E aí eu me direciono a todo mouriano. Eu acho que cada um da gente, nós estamos tendo a oportunidade e a chance, colocando um tijolinho, uma marca, ao construir a nossa empresa, com tanta coisa que tem crescido. Eu acho que a gente tem a cada dia tornado a empresa mais competitiva, mais referência em todas as nossas dimensões. Quer seja pessoas, saúde, segurança social, comunicação, gestão, governança, e em especial, que é o motivo de a gente estar aqui hoje, falar de sustentabilidade, falar de ESG. Então, Patrícia, eu fiz esse preâmbulo para responder sua pergunta. E um ponto que me ajuda a lhe responder é a arte de decidir bem. A arte, a gestão, a assertividade de definir os caminhos da empresa. Então, hoje está fazendo as 11 milhões de baterias e dizer que nós estamos reciclando todas elas, isso é uma convicção. Então, nos últimos 2 anos, nós vivemos uma jornada de construir essa nova unidade de reciclagem em metais, que traz consigo uma ampliação de capacidade, que traz consigo uma atualização tecnológica. Foi decidido, na verdade, 4 anos atrás. O planejamento estratégico que a empresa pratica hoje, ela nos força e nos direciona para avaliar, de fato, o que é realmente o mais importante, o mais necessário e o
a ser priorizado para a empresa. E a unidade 14, que a gente chama de URM, ela veio desse planejamento estratégico. Então, é a convicção, como eu já falei, a ter uma unidade atualizada, com maior capacidade, aumenta e reforça a nossa convicção de que reciclar 100% das nossas baterias, ter uma economia circular forte, genuína, uma economia circular que interliga toda a nossa rede. Porque, observe, a gente fabrica a bateria em Belo Jardim, em Itapetininga e em Pilar, essa bateria toda volta, exceto a gente que não volta ainda, vem para Belo Jardim novamente, a gente recicla, gera novo material, que ela volta novamente por toda a nossa rede de distribuição que toca o Brasil todo. Então, além disso, a gente aprendeu que era uma lei ambiental no passado, hoje é uma estratégia de competitividade. Nós aprendemos que ela traz um sentido ambiental, social, mas traz para a gente hoje competitividade. A nova unidade de reciclagem, ela tem, como a Patrícia falou, todo um cunho ambiental, mas nós entendemos que ela é mais do que isso. Ela trouxe mais do que isso. Ela trouxe o balanço entre sustentabilidade, no termo ambiental, e trouxe para a empresa também competitividade. Então, nós estamos rodando a planta há cerca de 17 meses, que nós startamos o primeiro equipamento. Até agora, Patrícia, estamos muito satisfeitos. Eu queria aproveitar e dizer que foi uma mobilização geral da empresa. Não vou citar nomes, porque eu acho que foi uma coisa que foi abraçada por todos. Muita gente trazendo os requisitos, muitas pessoas ajudando, pegando literalmente na mão na massa para poder fazer a empresa, para construir a fábrica. Tivemos mais de 1.500 funcionários trabalhando, terceiros. Diga-se de passagem, através da nossa área social, definimos um critério de contratar mais gente em Belo Jardim para movimentar a economia local, e assim o fizemos. Mais de 50% dos funcionários que construíram a planta foram de Belo Jardim, então isso movimenta, e ao final disso hoje, nós já temos hoje cerca de 50% da nossa produção já sai da nova unidade. Ensinamos pessoas, estamos com parceiros no mundo todo, então eu diria que até agora, repito, agradecer a todos. Graças a Deus a gente tem tido muito sucesso, os indicadores mostram isso. Estamos agora encerrando a primeira fase e iniciando agora toda uma rediscussão para uma segunda fase, que é a ampliação da nova unidade de reciclagem de metais, e o faremos com bases muito sólidas, voltado ao ESG, em especial ao que toca tanto no social quanto no ambiental. Então, a unidade 14, a nossa unidade de reciclagem de metais, é um grande pilar que reforça a nossa convicção de que produzir as baterias e a reciclar faz realmente a gente estar muito vinculado à nossa economia circular. Ótimo. Eu poderia ousar dizer que, diante de tantas viagens e participações de fóruns que vocês têm feito, né, ao longo do tempo, a gente, com muita humildade, claro, como tudo que a gente faz, a gente passou a ser referência, então, nisso, né, Flávio? Patrícia, não tem como falar e sem remeter ao passado, né? Todos sabem que esse DNA da gente como é que eu posso dizer assim, de estar sempre buscando, isso vem, doutor Edson, lá atrás, as inúmeras parcerias tecnológicas que nós tivemos, isso sempre foi um grande vetor, sempre foi uma grande fonte de informação para a gente. Então, isso a cada dia vem se profissionalizando mais na empresa. Hoje a gente tem parceiros na Ásia, na Europa, na América e agora na metalurgia, sem dúvida nenhuma, isso tem sido fundamental para a gente. Então, nós apresentamos esse projeto muito vinculado ao nosso ESG na Europa, apresentamos recentemente agora na Malásia, e quer queira, quer não, isso nos coloca em um ponto de exposição positiva, que faz com que as empresas nos procurem para dialogar. Eu diria que demos passos importantes na linha de criar um benchmark para que nós sejamos vistos realmente como uma referência em reciclagem. Eu diria também que o caminho é longo ainda. Recentemente, há um mês atrás, nós estivemos na China, andamos muito, eu e mais 4 engenheiros gestores de nossa área, e talvez faltava esse último braço, que era a gente mergulhar mais no mercado asiático, especificamente na China, e entendemos que existem caminhos a percorrer ainda. Ou seja, demos passos muito largos com a unidade 14. Mas veja, a melhoria contínua é algo que está muito forte no nosso DNA. E ter a humildade de perceber, Patrícia, que por mais que tenhamos avançado muito, diga-se passagem, há esse passo a dar. Então, nós vimos grandes oportunidades no que toca à competitividade e também, Beth, à sustentabilidade. Nós vimos que ainda é possível ainda mais
ser mais competitivo, reciclar ainda mais as nossas baterias, a nossa bateria incivil, que é o BIM que a gente fala. Então, eu diria, caminhos foram muito bem traçados. Até agora, graças a Deus, a gente tem tido realmente muito sucesso. E talvez agora, nessa etapa 2 que se inicia agora, com essa chegada do conhecimento asiático, nós vamos dar mais um passo e aí sim, a cada dia se tornando mais benchmark nessa grande arte que é reciclar a bateria, gerar um novo metal, gerar um novo aço sulfúrico, gerar um novo plástico. Feito isso, a gente deixa de consumir um recurso natural e aí por isso que você faz tanta vinculação disso com a estratégia ESG da nossa empresa. É muito interessante, né? Que é o crescer junto. Cresce a empresa, crescem as pessoas também, cresce quem está dentro da empresa, cresce a comunidade. Então, olhando para a comunidade, eu vou direcionar aqui para a Eunice. Você conduziu nesse processo do Sistema B, da certificação, que eu sei que é um processo, né, como eu falei, longo, difícil, e eu tenho certeza que a fábrica, né, a nova unidade, foi também, e esse processo que a gente tem de economia circular já há décadas, impulsionou muito isso. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa jornada de certificação também. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou Eunice Castro, como o Paty já apresentou. Primeiro, eu quero dizer que eu escuto essa fala de Flávio com tanto orgulho, com tanta felicidade, imaginar que a gente aqui, que está nessa mesa, e um tantão de outras pessoas que fizeram parte disso, devem escutar da mesma forma que eu estou escutando agora, com muita felicidade, né, de participar dessa jornada. E aí, falando de jornada, a certificação no Sistema B foi uma escolha, não necessariamente pela certificação, e sim para que a gente conseguisse, de fato, medir essa jornada. Então, a gente estava num processo de construção de uma estratégia, né, de atuação ESG do grupo como um todo. E aí a gente pensou nessa causa tão bonita, né, ser energia de impacto positivo para um mundo melhor, e como a gente iria consolidar isso de forma palpável, assim como a gente tem em todas as nossas metas e em nossos indicadores. E quando a gente fez tudo isso, dividimos aí em 4 grandes eixos, né, nossas pessoas, nossos negócios, nossa gente e nosso lugar, pensando em legado, né? Então, quando a gente fez essa divisão, a gente disse, joia, agora a gente já tem estipulado uma estratégia, a gente já tem uma causa, a gente sabe para onde a gente quer ir e reconhece o que a gente já fez, porque a gente, na verdade, consolidou as bolinhas dessa linha do tempo tão... Que quando a gente montou a primeira apresentação com todas as bolinhas, eu disse, gente, é muita coisa. E a gente conseguiu colocar isso num lugar onde a gente conseguisse se enxergar, né, nessa jornada. E agora a gente diz, como é que a gente mede essa evolução, esse caminhar, de a gente estar entendendo que a gente está aqui e a gente quer chegar ali. Então, a gente entendeu que ser energia de impacto positivo traduz-se também em uma empresa que consegue pensar em fazer o que é correto, mas ainda regenerar aquilo que pode ser regenerado. E aí casa muito bem com a palavra de Flávio, quando fala do nosso programa ambiental, Moura, das nossas reciclagens, do nosso processo de descarbonização e de tantos outros, do nosso impacto social. Então, a gente disse, não, realmente, o Sistema B, que é uma certificação internacional, que mede não aquilo que é normativo, é obrigatório, mas mede que, a partir do momento que você já cumpre tudo aquilo que é normativo e obrigatório, se você beneficia, ou seja, tem impacto positivo ou não. Então, a gente entendeu que essa seria a certificação para que a Moura evidenciasse o seu progresso na sua jornada. Então, esse foi o processo de decisão para essa certificação. E a gente começou isso. Na jornada, a gente identificou que esse processo de certificação era um pouco diferente das certificações que a gente já tinha. Que a gente tinha um processo que era de certificação que, basicamente, nos trazia nossos ajustes do que era necessário para que a gente fosse o melhor possível no que a gente fazia, mas também que a gente conseguisse comprovar que nós éramos merecedores de uma empresa que poderia se afirmar dentro do mercado automotivo como uma empresa regenerativa. Então, esse processo
perdurou durante aproximadamente 3 anos e ela passava em 5 grandes eixos, né? Então, a gente trabalhou nessa demonstração. E, nesse processo todo, a gente trabalhou na demonstração, mas também no processo de melhoria. Então, quando a gente começou a certificação e quando a gente terminou a certificação, a gente conseguiu, na empresa inteira, assim como foi a construção da nova unidade de reciclagem de metais, o engajamento de toda a empresa. Então, a gente trabalhou no eixo de trabalhadores. Então, nós, mourianos, como a gente se chama, a gente conseguiu começar um processo de certificação com um nível de impacto positivo nos nossos trabalhadores e terminamos de uma forma muito mais positiva. Com os nossos clientes, e aí a gente está falando de mercado, a gente também fez isso. Então, o outro era comunidades, e aí quando a gente fala em comunidades, a gente imagina somente a comunidade impactada socialmente, mas a gente está falando de comunidades e fornecedores. Então, toda a nossa cadeia. A gente está falando também de meio ambiente, e aí a gente fala tanto do nosso compromisso ambiental na nossa produção, mas também no nosso compromisso regenerativo. E aí a gente está falando de reserva ambiental, a gente está falando de ações ambientais regenerativas. E a gente também traz aí a governança, que aí tem a nossa forma de nos relacionarmos em relação a tomada de decisões, de compliance, combate à corrupção e todos os outros temas. Então, a gente, na verdade, fez um olhar muito criterioso para a empresa como um todo, e aí por isso que eu falo que, da mesma forma que a Moura trabalha, em geral, nesse mesmo movimento, né, de engajar todos num processo e que todos se sintam parte dele. Então, assim, o processo de certificação do Sistema B também seguiu essa mesma jornada que a gente tem no E, no S e no G. Então, foi um processo muito rico para a Moura. A gente está agora, quando a gente entrega uma coisa, a gente já tem a outra, que é o processo de recertificação, que nada mais que é um olhar contínuo de melhoria. Então, quando a gente diz assim, olha, a gente realmente comprovamos que somos uma empresa regenerativa, de impacto positivo. Então, como a gente melhora ainda essa jornada? Então, a gente está trabalhando uma recertificação para que a gente saia de um patamar muito alto e que não é com pouco esforço, é com muito esforço, mas também de uma forma muito genuína. A gente ainda ser mais de impacto positivo. Então, essa foi a nossa jornada, com o mesmo orgulho que o Flávio trouxe de todo o processo de uma construção de uma unidade de reciclagem. Não só isso, mas também de atingir 11 milhões de baterias e de tantos outros marcos importantes que a Moura tem tido ao longo dos anos. A certificação também traduz isso. Muito bom, Eunice. E acho que só corrobora o quanto todo mundo está engajado nessa temática, né? Trazer isso tudo. E vou direcionar agora para a Beth, porque a gente conversa muito, né, sobre como o SG se conecta com a comunicação, se conecta com o engajamento das pessoas, como você está trazendo várias áreas envolvidas. Somos uma empresa de capital fechado, né? Mas a gente tem essa premissa também de publicar o relatório, de ser transparente, de conversar tanto para dentro como para fora, nossos clientes também, auditorias que a gente está trazendo Sim. E levando isso. Aí eu queria que Beth falasse um pouco desse olhar, dessa conexão do que a gente faz com a nossa reputação e a imagem, como é que isso fala por Moura institucionalmente. Joia, Tati. Oi, gente. Antes de mais nada, obrigada, né, pelo convite. É estranho estar nessa posição, mas estou muito feliz em a gente falar desse tema que é tão transversal na organização. Flávio falando também, vem um pouco da memória, o processo de construção de tudo, né, Flávio? E quando a gente fala da comunicação nesse processo ESG, eu acho que a gente traz essa transversalidade, de fato, na prática. Então, a gente da comunicação, a gente está relacionado com o ESG, não só na ponta para comunicar, mas a gente está envolvido com o tema desde quando a gente foi colocar os pontinhos ali que Flávio trouxe, que comentou, quando a gente decidiu quais os ODS a gente iria direcionar a nossa estratégia, do que a gente ia direcionar as nossas práticas,
porque, de fato, foi uma surpresa muito positiva quando a gente foi colocando os pontinhos. E aí, Eunice trazendo também da surpresa de quanta coisa a gente tinha, certo? E tendo isso, o que é que a gente vai trabalhar para frente, olhando essa estratégia de ESG. Então, a gente escolheu as nossas ODS, a 8, a 9, a 10 e a 12, e outras tantas também das ODS que, querendo ou não, se perpassam na nossa prática. E dentro dessa estratégia ESG, a gente também decidiu o que a gente ia fazer como comunicação. Então, lá atrás, a gente criou 3 etapas do que a gente queria com comunicação e o que queria como empresa. Então, a gente tinha o desafio de ser conhecido, de ser reconhecido e ser referência. Então, ao longo dessa jornada, foi dessa forma que a gente foi trabalhando. E foi fácil trabalhar, porque a gente tem 2 coisas dentro da Moura que eu acho que nos ajudam muito. Quando a gente vai trabalhar o ESG, que é, primeiro, a gente tem que ser antes de parecer. E isso faz a gente refletir muito do quanto a gente está maduro para ir com um determinado tema, com um determinado posicionamento, se é a hora de ir externamente, de falar externamente, ou ainda fica dentro de casa, ou fica dentro de uma determinada área, de um determinado trabalho. Então, isso nos ajudou muito. E uma convicção nossa de que o ESG não era um tema publicizável. Então, era uma coisa, um cuidado da gente de que, quando a gente fosse trazer os elementos de ESG, a gente tivesse essa naturalidade, a gente tivesse essa consistência e tivesse, de fato, os dados, os resultados que a gente pudesse transparecer. Então, acontece de uma forma muito natural com a economia circular e a gente vê esse crescimento. Então, a gente começou ali a falar mais, né, Flávio? Vamos para os jornais, vamos atrás de alguns veículos de comunicação. Depois, a gente começou a ampliar nossa participação em eventos, né? E engraçado que, no início, a gente chegava para os eventos oferecendo a pauta, trazendo o case, e hoje a gente já é convidado para estar nesses eventos como referência, e o mesmo também para entrevistas, para premiações que a gente passou, e a gente tem tido uma repercussão extremamente positiva. Claro que com a convicção de que tem muito ainda do que percorrer, mas quando a gente fala em sustentabilidade, hoje a Moura já tem um patamar aí de ser conhecido, e eu diria quase de uma forma indo para o reconhecido em algumas praças. Aí eu lembro, né, Eunice, a gente teve uma conversa com a montadora recentemente, sim, né, que nos procurou e, a gente queria saber o que vocês estão fazendo de ESG, e aí a gente terminou surpresa no final da conversa, não foi? Quer trazer um pouquinho? Sim. Na verdade, a gente tem sido procurado por várias montadoras, né? Eu acho que esse movimento de engajamento, né, do mercado aos temas de sustentabilidade, eles têm sido cada vez mais rico. Então, a gente tem sido buscado aí, ao longo desses últimos anos por algumas montadoras, porque elas têm metas para serem cumpridas, né, entregues, e que elas precisam dos seus fornecedores para que alcancem essas metas, assim como a gente também o faz com os nossos fornecedores. Isso gera um movimento importante de caminhada para alcance de certas metas globais. Então, quando a Beth fala que a gente tem aí nos ODS trabalho digno e crescimento econômico, a gente tem produção e consumo responsável, que a gente tem o combate às desigualdades sociais e também, né, infraestrutura e inovação para a sustentabilidade como eixos que norteiam a nossa ação, e que a gente deixa isso de forma pública e clara para todos os nossos clientes, assim como para os nossos fornecedores, eles, por si só, dizem, não, se eles têm como foco principal e eixo de atuação esses ODS, e eu tenho como atuação esses ODS, eu vou buscá-los, né? Então, eles têm nos buscado, nossos clientes, para entender como juntos a gente pode trabalhar alguns eixos, sobretudo, aí sim, com o nosso consumo e produção sustentável, e aí muito vinculado à nossa economia circular,
E também o nosso eixo aí de redução de consumo de água, que tem sido para a gente um grande avanço e um ponto também de muito orgulho, né, da nossa redução de consumo de água, alcance de metas aí em relação a isso, e também a descarbonização, os nossos movimentos que a gente tem feito, sobretudo com a construção da nova unidade de reciclagem, para esse caminho da descarbonização. Então, a gente tem sido buscado, sobretudo, nesses 3 grandes eixos. E aí, Paty, foi interessante que quando ela terminou a conversa, ela trouxe, a gente está fazendo essas rodadas com os fornecedores e a gente tem criado esse escalonamento dos fornecedores no nosso mapa de fornecedores, e vocês, estou compartilhando aqui, mas vocês estão como referência. Então, para a gente é muito gratificante, e quando a gente fala de comunicação, né, é mais fácil trabalhar quando a gente tem repertório. Total. Eu acho que o que vocês estão trazendo é isso, é consistência. Eu acho que tudo que a história da Moura traz isso, né? Então, eu ia aproveitar esse gancho, já que Eunice trouxe, você também, Beth. A gente fez, né, Flávia, agora produziu um vídeo bem bacana que eu queria passar aqui em primeira mão, trazendo também como é que a gente tem esse ecossistema circular e como isso nos fortalece, porque hoje os clientes estão buscando soluções sustentáveis, como vocês trouxeram, e a gente já tem essa solução há anos, e a gente entendeu que pode ir potencializando, melhorando ela, e hoje ela nos faz estar em outro patamar, né? Como referência também para os nossos clientes. A gente não quer publicizar, mas institucionalmente isso nos posiciona nessa vanguarda da economia circular. Vamos conferir esse vídeo, então. Todos os dias, a energia move o mundo. Mas a Moura acredita que a nossa energia também pode transformar. Há mais de 40 anos, construímos um ecossistema único no setor de baterias de chumbo. Um sistema circular, próprio e sustentável. Através de uma cadeia verticalizada, conectamos de ponta a ponta, da venda à reciclagem. E é por isso que a Moura é a melhor solução em baterias para os nossos parceiros e clientes. Para cada bateria nova vendida, outra bateria usada é recolhida e encaminhada para a reciclagem. Isso garante que nenhuma bateria seja descartada de forma inadequada. Aqui na Moura, a logística reversa vai além de uma obrigação legal. Ela é um diferencial competitivo. Isso garante a eficiência e menor impacto ambiental em cada etapa do nosso processo. Com uma rede própria de distribuição, presente em mais de 80 unidades em todo o Brasil, a Rede Moura é peça-chave na nossa logística reversa. Desde a venda e instalação da bateria até a coleta do produto inservível, garantimos que tudo volte ao destino certo, com responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Os nossos clientes escolhem a Moura pelo PAN, o Programa Ambiental Moura, onde 100% das baterias vendidas são retornadas para a nossa empresa e enviadas para a nossa fábrica em Belo Jardim. Isso dá segurança, credibilidade, e nossas revendas conseguem atender a legislação brasileira. A energia circular da Moura não se limita à ponta. Ela integra nossas fábricas e impulsiona cada etapa do nosso ecossistema em um ciclo responsável e eficiente. A Moura não para de entregar uma solução ambientalmente correta e o melhor produto para os nossos clientes é o que nos faz atingir a liderança em todos os segmentos que a gente atua. Porque onde tem energia, tem Moura. Estamos presentes no dia a dia das pessoas, nos mais diversos segmentos. Da mobilidade à indústria, do campo às cidades, no mercado de baterias industriais, que incluem desde baterias tracionárias e estacionárias até o sistema Moura BESS, garantimos desempenho, confiabilidade e o mesmo compromisso ambiental. Através das nossas transportadoras próprias, cada bateria inservível recolhida segue um caminho seguro e rastreável até a nossa nova unidade de reciclagem e metais. Essa nova fábrica é um marco na nossa jornada pela sustentabilidade, sendo uma das plantas mais modernas do mundo em reciclagem de chumbo. E a gente pretende, ao longo dos anos, continuar investindo ainda mais na tecnologia, na ciência e na engenharia de metalurgia da nossa bateria inservível. Com capacidade para reciclar até 200 mil toneladas de baterias por ano, reforçamos nosso compromisso com o futuro e com a economia circular. Aqui na nossa unidade de reciclagem em metais,
nós iniciamos o processo de separação e beneficiamento dessas baterias inservíveis, transformando-as em 6 produtos finais que serão utilizados para a fabricação de novas baterias. E o ciclo da reciclagem segue. Os produtos são encaminhados para os nossos fornos, onde lá, com a ajuda de alguns insumos em temperatura acima dos 1000 graus, a gente transforma os compostos de chumbo provenientes das baterias de chumbo ácido, que são recicladas, em chumbo metálico mais uma vez. E o trabalho não para por aí. Esse chumbo metálico passa por um rigoroso processo de purificação, onde removemos as impurezas e adicionamos elementos que garantem qualidade, resistência e agregam valor ao nosso produto final. Os insumos reciclados ganham nova vida em nossas unidades de manufatura, transformando-se em baterias que chegam aos nossos clientes com qualidade, inovação e respeito pelo planeta. Assim, transformamos o presente para garantir um futuro sustentável. Ciclo que não para. Energia que renova. Moura. Energia de impacto positivo para um mundo melhor. Gente, que orgulho, né? Eu vou repetir essa palavra de novo, mas eu acho que o brilho nos olhos de quem está falando ali mostra muito do quanto essa jornada é de todos nós, né? O quanto cada um da gente constrói isso. E aí, Flávio, dentro desse dia a dia, né? A gente falou aqui de economia circular bastante, tem processo de eficiência energética, de descarbonização. Como é que, falando aqui, né, para o nosso público, dos nossos colaboradores também, como é que cada um pode inserir a temática de sustentabilidade, a temática social, nas suas metas no dia a dia? Bom, com um tema desse, a gente não termina hoje aqui, não. Eu tinha tomado notas já para puxar isso. Primeiro, eu queria parabenizar pelo vídeo. O vídeo ele é fantástico, genuíno, a pura verdade, nos representa. E eu queria fazer antes de responder a sua pergunta, fazer um comentário direcionado a quem trabalha na metalurgia. Então, são mais de 40 anos, 48 para ser exato, que a gente tem a nossa unidade 4. É dela que a gente tirou o conhecimento, o recurso e a vontade de fazer o projeto da nova unidade de reciclagem de metais. Eu costumo contar essa história. Dr. S. dizia muito que a Moura só seria grande e continuaria crescendo se tivesse condição de reciclar nossas baterias. Haja vista que a gente está no agreste Pernambuco, onde não há fonte de metal, não há fonte de plástico, não há fonte de ácido sulfúrico. Tudo isso hoje advém da nossa reciclagem. E eu queria deixar assim um agradecimento a quem está lá realmente operando a planta, tornando isso tudo possível e nos mostrou que era possível fazer um investimento para ampliar ainda mais isso. Então, o conhecimento, por mais que a gente faça grandes investimentos, são essas pessoas que detêm o conhecimento. Aí eu me refiro a todo mundo, da manutenção, à produção, à engenharia, que faz por onde realmente nós sermos tão competitivos e tão responsáveis na reciclagem das nossas baterias inservíveis. Amplio essa fala, aproveitando o vídeo, para também parabenizar, agradecer por todos da rede, que é de onde a gente faz muito bem feita a nossa coleta, a nossa separação, o envio, as transportadoras que fazem por onde a nossa bateria inservível chegar lá em Belo Jardim. Então, eu queria, antes de mais nada, fazer esse comentário. E aí, voltando, Patrícia, para o tema, eu faço parte do Comitê de Estabilidade. O Comitê de Estabilidade ele é um dos comitês que suportam o Conselho de Administração e, por coincidência, a gente tem, esse ano, trabalhado muito esses pontos. E Beto falou um pouco agora sobre isso. A sustentabilidade, ela nunca precisará ser de uma área, ela nunca será de uma área. Ela tem por obrigação, ela tem por essência de ser de todos. E talvez o maior desafio que nós temos agora é como traduzir tudo que nós falamos aqui agora em coisas mais tangíveis, mais fluidas, para que o dia a dia chame isso. Nós vivemos numa empresa onde o orgulho ele é a maior dimensão da nossa parceria de clima. Então, o orgulho, todos nós, cada um na sua área, de quem recicla, de quem produz, de quem compra, de quem vende, de quem entrega, de quem comunica, de quem toma conta das pessoas. Então, eu gosto de que a gente olhe para esse lado para dizer que nós precisamos realmente que isso avance mais dentro da empresa. Então, o comitê está muito atento a isso.
nós que fazemos parte da gestão, e obviamente, mais do que nunca, a comunicação será o grande vetor para isso, é para, de fato, que a gente não desmistifique de que talvez seja muita teoria, coisa muito inatingível. Ah, não, porque isso é só quem é para saber disso é Eunice. Não, gente. A sustentabilidade, e na sua essência, ela precisa realmente de pequenas, grandes e médias iniciativas. Ela precisa que isso torne-se mais fluida no dia a dia. Então, eu queria puxar esse ponto. Agora há pouco, a gente fazendo aqui um bate-papo, lembramos que lá na Unimoura a gente lançou um curso dedicado ao ESG e à sustentabilidade, que teve muita participação voluntária, ou seja, já é um tema, por natureza, que chama a atenção das pessoas. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, não tem como desassociar da cultura empresarial Moura. Sustentabilidade é um dos nossos valores. Se você pega a nossa cartilha da 100, ela está lá descrita como um dos princípios. Então, é o que o Flávio falou, a sustentabilidade ela tem a sua essência teórica, digamos, de estudiosos, enfim, mas ela está na prática de todo dia. Por isso que ela é transversal e por isso também que ela está apta a todo mundo. É pensar no consumo de água quando você abre a torneira, é pensar em quando você sai do escritório, se você desligou o seu computador, se você está desligando o interruptor, se você está contratando um fornecedor, se aquele fornecedor ele está integrado e está compatível com o nosso código de ética da organização. Então, ele, de fato, ali está para todo mundo e ela é execuível para todo mundo, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em cultura e fala desse papel, de fato, da organização como empresa, mas CNPJ é feito por CPF. Então, de fato, esse convite é muito interessante e compartilhado também para todo mundo. Importantíssimo. Eu ia aproveitar e fazer um convite, puxando essa fala de vocês, para que conheçam, leiam, façam cumbucas, disseminem dentro e fora o nosso relatório de sustentabilidade, né? Eu estou com 3 pessoas aqui que participaram mais do que ativamente na construção desse material, que deu muito trabalho, mas ele só reforça tudo o que a gente vem fazendo e como ele é uma construção coletiva, né? Eu acho que todo mundo que pegar para ler vai se enxergar ali em vários papéis no dia a dia, né? Então, Eunice, eu queria trazer também para te perguntar agora essa conexão, olhando para o social também, né? A gente tem o Instituto Conceição Moura, tem a área de responsabilidade social que você conduz. Como é que essa disseminação e esse papel, como a gente falou muito aqui, genuíno, né? A gente faz isso de uma forma muito natural nas comunidades onde a gente atua. Como é que a gente trabalha esse impacto nessas pessoas? Primeiro, eu queria trazer, Paty, uma reflexão sobre o relatório de sustentabilidade, que, na verdade, ele tem sido cada vez mais trabalhoso, não é isso? É verdade. E isso reflete muito de quão rica a nossa jornada tem se tornado cada vez mais. Então, cada vez a gente tem tido um belo problema de escolher o que colocar, porque tem muita coisa a ser colocada no relatório. Então, assim, eu lembro do Flávio falando, a gente publicou o primeiro relatório. Ele fez, pronto, agora vamos trabalhar para ter o que colocar no segundo. E agora o nosso problema está sendo, tem muita coisa para colocar no relatório, como é que a gente vai conseguir, né? A curadoria disso. Então, eu acho que é muito importante o consumo desse material por nós mourianos e também a gente entender quem, para nós, acho que para todo mundo é importante, né? O consumo de um material que foi tão bem feito por todos que trabalham e precisam trabalhar com sustentabilidade. Mas a gente também entender quem de fora precisa ter o conhecimento daquilo que a gente faz com tanto esmero, né? dentro da Moura. E aí, voltando um pouco para a conversa sobre o social, eu acho que dentro eu vou fazer dois recortes, tá? A gente tem um social muito importante, né? E que a gente tem aí trabalhado ao longo todos os anos da Moura, que é o social que está dentro da Moura, né? Que somos nós, mourianos. E que a gente tem trabalhado no desenvolvimento das nossas pessoas, que a gente tem trabalhado no desenvolvimento da cidade de Belo Jardim, para que cada vez mais a gente tenha mais gente local para estar pronto a trabalhar numa indústria. Isso, numa indústria que tem como um dos focos principais a inovação. Então,
precisa entender esse processo global de inovação, de tecnologia, de avanço tecnológico, de posicionamento em relação a isso no mercado como um todo. Então, a gente tem um trabalho muito sólido no processo de desenvolvimento integral das nossas pessoas, né, dentro da Moura. A gente está falando de 7 mil pessoas, um pouco mais de 7 mil pessoas, pensando aí Rede Moura e Moura. E a gente também tem um trabalho muito intensificado com as nossas comunidades. Aí o sorriso já amplia, já, né? Sim. A gente tem aí, eu queria assim, destacar o trabalho do Instituto Conceição Moura, que recentemente fez 10 anos e que tem uma jornada muito bela a ser contada, sobretudo no eixo de educação, né? Então, assim, de educação e desenvolvimento humano, porque a gente não acredita que a educação ela por si só transforma uma pessoa, mas que ela precisa de um desenvolvimento um pouco mais holístico para que ela seja sólida, né? Sobretudo pensando comunitariamente. A gente tem trabalhado com projetos belíssimos também para crianças, que a gente descobriu recentemente que crianças que não enxergam não aprendem. E que em municípios como Belo Jardim, a gente teria um índice de evasão escolar aproximadamente de 23% por causa desse problema de visão. E aí a gente atendeu todas as escolas municipais e 80% das escolas estaduais, fazendo todo o tratamento, seja o fornecimento de óculos ou encaminhamento para atendimentos ambulatoriais para essas crianças. Então, assim, os eixos de atuação do Instituto Conceição Moura, ela tem trabalhado não somente a criança indivíduo, mas também a coletividade da cidade de Belo Jardim para a infância. E aí, sim, com o poder público e a comunidade. E a gente chama de comunidade escolar, que aí a gente vai falar de conselho tutelar, a gente vai falar de segurança pública, a gente vai falar de desenvolvimento econômico, de tantos outros, da assistência social, da Secretaria de Educação e tantos outros. Então, esse tem sido um trabalho importante da gente e, sobretudo, também em outras áreas, que também está dentro da área de responsabilidade social, como desenvolvimento econômico. E aí, o Flávio mencionou, de um dos projetos da gente, foi que a gente tinha lá 1.500 pessoas. Como é que a gente vai fazer que 1.500 pessoas, das 1.500 pessoas que iriam trabalhar na produção, na construção de uma unidade, fosse de Belo Jardim? E aí a gente fez todo um investimento em pesquisa social para identificar onde estavam as moções de pobreza na cidade de Belo Jardim. A gente identificou e disse, olha, a gente quer que seja de Belo Jardim, mas a gente quer que seja dessas comunidades aqui. E aí a gente viu que essas moções de pobreza, a gente estava falando de 85% de pessoas em extrema pobreza. Então, para a gente era muito importante que a riqueza que a Moura gera passasse nessas comunidades, tocasse essas comunidades que eram as mais empobrecidas. Então, a gente conseguiu que essas pessoas fossem contratadas, a gente chegou a quase 60%. Então, essas pessoas não tinham formação e a gente, junto com os nossos fornecedores, a gente forneceu tanto a formação como a certificação. Então, essas pessoas deixaram de trabalhar como biqueiros e eles tinham hoje profissão. Então, o que é que isso fala? A gente está falando somente de pessoas que hoje têm uma profissão, a gente está falando de uma geração que deixou de não ter uma profissão para ter uma profissão. Isso quer dizer que as próximas gerações tendem a também ter profissões. Então, a gente muda uma geração. E aí, as próximas gerações também são impactadas por isso. Então, a gente está falando de impacto geracional, a partir de ações que são ações para a gente muito simples, mas que têm impacto relevante. Então, essas ações, junto com todo o impacto que a gente tem feito, a gente, ao redor da comunidade Itaboquinha, onde está a nossa reserva ambiental, com produção sustentável, com trabalhar o escoamento de produção e economia circular, mais para a produção agrícola, né, das nossas comunidades, onde a gente tem impactado, junto com diversos parceiros. Então, essa é a nossa atuação social, falando dentro da Moura, e falando fora da Moura, a gente também tem diversas atuações, sobretudo com o Instituto Conceição Moura, que é o nosso braço social.
A gente usa muito, né, esse mote agora do lado a lado, né? E isso é muito Uhum. real, né? A Moura lado a lado com a comunidade, lado a lado com as nossas pessoas, nós mourianos. Aí a gente fala também muito em compartilhar sucesso, né, Beth? E então a gente está falando aqui, expandindo um pouco mais de Belo Jardim também. Como é que a gente olha isso, olhando todo o nosso negócio? Como é que a gente engaja as pessoas através dessa lógica do ESG, entendendo que a gente pode impactar cada vez mais pessoas? Eu estava falando aqui e eu já pensando, não, a gente pode fazer um Moura Talks com o Instituto, dentro dos ODS, a gente pode fazer um com a rede especificamente, porque a Rede Moura, ela abraçou, né, o ODS 8, então o desenvolvimento de pequenos negócios, e tem sido feito um trabalho muito bonito dentro da rede também, para com seus clientes, nessa linha de compartilhar sucesso. E aí, Paty, olhando o engajamento e olhando o conhecimento, eu acho que o relatório da gente hoje é uma ferramenta extremamente rica, não só para a gestão, mas para todo mundo que está dentro da organização. E é um conteúdo que traz nossas frentes de atuação prioritárias, né, Flávio? Que aí eu acho que Flávio pode explicar um pouco mais disso. Traz o que a gente está fazendo, mas, no fim, ele é também um argumento de venda. Ele é um argumento de venda quando a Eunice conversa com alguém do ecossistema dela, quando o Flávio está em algum fórum conversando com alguém, quando o vendedor vai levar uma bateria. É uma ferramenta e uma ferramenta que a gente entrega, de fato, para todo mundo que é da Moura. Ali ele é argumento, ele é narrativa, ele é estratégia. Então, ele tem informações ali do que a empresa está fazendo. Eu acho que a gente, como colaborador, a gente, como área de comunicação, tem esse papel de oferecer as ferramentas. Então, oferecer o relatório, oferecer o vídeo de economia circular e tantas outras coisas que a gente produz com muito cuidado e muita atenção. E as pessoas têm essa missão de serem reverberadores, de fato, do que a gente está entregando. Então, eu acho que a gente trabalha muito e acredita que reputação começa de dentro para fora, né? A gente trabalha muito isso, e aí você é suspeita, né? É protagonista desse trabalho, mas é para as pessoas. Então, a gente trabalha, a comunicação trabalha para as pessoas, para os clientes, para que aquilo ali se reverbere tanto para dentro da empresa quanto para fora. Então, como comunicação, a gente é muito agraciado de ter essa possibilidade, de ter essa gama, de fato, de notícias, de acontecimentos, de programas sólidos que a gente tem essa missão de reverberar. E as meninas vão lembrar que há uns 4 anos atrás, quando nós pegamos a questão da força da nossa marca, nós entendemos que sustentabilidade poderia ser maior, que a gente poderia anunciar mais nossas iniciativas na linha de que as pessoas nos vejam como uma empresa séria, ética e que tem entre seus grandes direcionadores estratégicos realmente ser energia de impacto para um mundo melhor, impacto positivo para um mundo melhor. E, a partir disso, e associado a um planejamento estratégico forte, genuíno, presente no dia a dia da organização, nós começamos a traçar metas, traçar passos. Então, Beto falou agora há pouco, ODS, decidimos, e com muito cuidado, com muita atenção aos detalhes, quais seriam aqueles que seriam norteadores. Nós temos 17 ODS. Isso. Nós conseguimos colocar ações em cada um deles, mas nós temos 4 deles, que foi o que o Beto falou agora há pouco, que de fato nós dedicamos mais atenção e priorizamos. Por exemplo, por que nós dissemos com tanto orgulho hoje que nós somos 100% energia renovável? Porque nós vendemos energia. Então, hoje, nós temos 100% da nossa matriz energética de energia renovável. Ampliamos agora. Então, isso é uma convicção. Então, água. A gente vive no Agreste. Quem não lembra da seca de 2016? Que nós passamos mais de 1 ano e meio sem água canalizada em Belo Jardim. Então, dali surgiu uma meta de que, no horizonte até 5 anos para frente, reduzir 50% o consumo de água das fábricas. Aí, agora eu me direciono aos projetistas da gente, às engenharias industriais da gente. Quanto nós não temos feito projeto hoje para reciclar água, para recuperar água? Fabiana apresentava ontem que todos os jardins da Unidade 1 já vêm de uma água que é reciclada para que a gente possa aguar melhor nossos jardins. Então, eu acho que isso, o senso crítico, ele vai, no bom sentido, ele vai
contaminando todos nós, ele vai trazendo mais adeptos para isso. Então, veja, talvez se a gente não tivesse esse senso crítico, nós não tivesse fazendo um projeto agora, como está sendo feito na Unidade 14, lá por Edberto e companhia, um equipamento que chama-se osmose reversa para pegar a água salgada, tratar e reutilizar. Então, vejam como uma iniciativa ela reverbera dentro da organização. E para isso, Patrícia, respondendo mais diretamente a sua pergunta, e não é um nome bonito, mas é assim, chama-se a matriz de materialidade. Então, nós temos praticado a materialidade, que, em outras palavras, talvez um linguajar mais fácil, é onde estão nossos temas mais prioritários para o tema da sustentabilidade, é de lá que saiu muita coisa para a gente. Eu diria que, a passos largos, a sustentabilidade ela tem influenciado de forma positiva na escolha desses temas. Então, eu acho que a materialidade ele é um ponto fundamental para isso, e nós, à medida que a gente conversa mais, como o Beto falou, já fica pensando o que fazer amanhã, o que fazer depois. Então, eu diria que a arte dessa questão do senso crítico, da linha de priorização, isso move a empresa, isso move, energiza a empresa, isso traz aquela sensação de que, poxa, eu vou fazer mais. Então, eu queria, mais uma vez, me direcionar muito à gestão da empresa. Agora há pouco, Patrícia falou na cultura empresarial Moura, quando a gente quer algo que toque em todo mundo, a gente precisa botar dentro do SMG, do Sistema Moura de Gestão, colocar dentro das rotinas, como a gente gosta, né? Colocar indicador, fazer rodar no GPD, fazer com que o assunto seja falado num boa tarde, num bom dia dos nossos líderes. Eu acho que se eu fosse pensar assim, no longo prazo, onde eu quero estar daqui a um ano no tema da estabilidade, é dizer que agora a gente consegue colocar, por exemplo, na conversa do dia do líder, temas voltados à sustentabilidade, quer seja de um voluntariado. Ou seja, se a gente chegar nesse estágio, nós, de fato, estamos conseguindo realmente encontrar a parcela de ajuda e de contribuição que a gente quer de cada pessoa. A gente costuma dizer que entre o lucro da empresa e o propósito da empresa, escolha os dois. Isso mesmo. Porque fazendo isso, a gente está ajudando, está gerando impacto positivo e está fazendo obrigatoriamente que a empresa avance. Avançando a empresa, gente, avança a gente, funcionário, nossas famílias. Então, acho que no final de tudo, esse pacote, que é outra letrinha, o ESG, que é o ambiental, social e governança, ele traz com tudo, é o ciclo, né? É o sistema como um todo, ele prosperar. Gente, eu vou precisar encerrar essa conversa, eu já deixando marcado uma parte 2, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Um elemento aqui. Por favor. Que eu queria deixar, assim, parabenizando mesmo a Rede Moura, que na sua campanha do Sem Parar, introduziu voluntariado esse ano. E só com a campanha Sem Parar, introduzindo esse voluntariado, a gente chegou a mais de 2.000 pessoas voluntárias. É um número exorbitante, pensando em 7.000. Então, a gente, comparando a indústria e também as grandes empresas, é um patamar elevadíssimo de voluntariado. E aí, com um engajamento muito forte. Então, assim, eu parabenizo aí a Rede Moura nesse processo de construção de uma cultura muito forte, tá entendendo? Que trouxe aí uma gama de... Estou falando só dos voluntários, mas a gente tem horas voluntariadas, a gente tem todas as doações que foram feitas ao longo de um período de 1 ou 2 meses, mas que foi muito bonita a campanha desse ano do Sem Parar da Rede Moura. Eu trago esse parêntese aqui. Eunice, vai um pouco no que eu disse, né? Assim, eles jogaram o desafio e as pessoas fizeram o movimento e abraçaram. Foi muito bonito. Então, foi muito bonito. Eu acho que se vier uma isquinha aí, a gente tem mais resultado. Exatamente. Que potência são as nossas pessoas, né? Exatamente. O potencial que a gente tem, e é isso que você trouxe, que está no dia a dia, né? Eu queria dizer que é potente também a nossa conversa, reenergiza a gente, né? Eu acho que sai todo mundo reenergizado. Quem está assistindo a gente também, nós aqui querendo fazer mais, e só mostra o quanto isso está no nosso dia a dia, o quanto isso é cultura, né, Flávio? Que a gente vai fazendo também uma conversa muito ampla, está na inovação, está nos nossos negócios, está na indústria, na comunidade, nos clientes revendedores, no nosso consumidor também a gente consegue passar essa mensagem lá.
entendendo que a gente faz tudo com muito propósito, muita responsabilidade e coerência, né, com os nossos negócios, o que é que a gente quer construir também nesse coletivo. Queria agradecer vocês, Flávio, Beth, Eunice. Vamos marcar a parte 2 também. E obrigada a quem está nos assistindo, nossos colaboradores, mourianos e mourianas. E a gente se vê num próximo Moura Talks. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal.